Agora a gente vai saber os bastidores da política, inclusive eu convido aqui o professor Davidson Cavalcante, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que tá esses bastidores, inclusive, professor. A gente sabe aí que apesar do Alberto Neto ele defender aí a chapa puro sangue, o prefeito Davi Almeida e Valdemar, que inclusive é presidente do PL em São Paulo, ele teve um encontro, isso está deixando o negócio meio tenso, né? Como é que a gente pode explicar isso? Seja muito bem-vindo no Norte Notícias. Obrigado, Luana. Boa noite para você, boa noite para o telespectador. Pois é, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, aqui no Amazonas, vive aí uma expectativa por conta de uma conversa agendada para amanhã do prefeito de Manaus, Davi Almeida, com o dirigente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Bem, vocês, claro, acompanharam ontem o ato em São Paulo a favor do ex-presidente da República, lá na Avenida Paulista, e quem estava lá era o capitão Alberto Neto, que é pré-candidato do PL e que disse semana passada que a chapa entre ele e Alfredo Menezes está certo, inclusive com o apoio do ex-presidente da República. Mas a política costuma dar algumas lições. Aquilo que dizia um certo filósofo russo, né? Você tem que sempre combinar nos bastidores antes. E não é de hoje que Davi Almeida e o PL conversam, flertam e tentam um acordo. O prefeito de Manaus é importante, um partido grande, mas a conversa entre Davi e Valdemar pode mexer nesse tabuleiro, inclusive com Alberto Neto sendo vice de Davi. Por quê? Porque quem pode bater esse martelo é Alfredo Nascimento, dirigente estadual do PL, que vai estar nessa conversa. Eita, muita movimentação aí na política e agora o Roberto Cidade tem informações aí de que ele pode assumir aí simplesmente a presidência do União Brasil aqui em Manaus e diz que vai ter até uma festa, um grande evento para essa situação. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona? Isso é um gesto importante, Luana, quando se fala em política, em eleição, ano eleitoral. Roberto Cidade que tenta aí a viabilidade de uma candidatura pela União Brasil. Lembrando que o Wilson Lima, governador do Amazonas, assumiu o comando do partido e fez algumas mexidas e também fará em Manaus. Vai sair aí do comando do partido em Manaus o vereador Diego Afonso e assumirá o presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Eu soube com as minhas fontes, inclusive, que esse mega evento deve ser num dos maiores colégios eleitorais de Manaus, que é para dar aí um impulsionamento político a Roberto Cidade. Afinal de contas, Roberto Cidade nas pesquisas ainda fica em terceiro, aliás, ainda fica em quarto, quinto lugar, ainda não conseguiu subir um degrau para ameaçar, por exemplo, o Amon Mandel, que já confirmou sua participação, e aí, é claro, a presença de Wilson Lima tenta ali dar um gás, dar uma musculatura. Faz parte do jogo político, viu, Luana e nosso telespectador, mas é evidente que Roberto Cidade quer muito essa candidatura e, claro, fará o possível para isso. Muito obrigada pelas informações, professor. Olha, ano eleitoral, muita movimentação, muita coisa pode mudar, surpresas podem vir aí, né? Amanhã ele estará novamente aqui com a gente para trazer mais sobre os bastidores da política. Obrigada, professor. De nada, Luana. Boa noite. Até amanhã.